everybody! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, galerinha! Estão preparados para mais uma aula de 8º ano? A gente vai falar de dízima periódica, tipos de dízima periódica, o que é uma dízima periódica e como encontrar a fração geratriz. Eu sei que o teu professor deu várias formas de encontrar a fração geratriz, mas eu vou te dar um macete muito bom. Não tem erro, fração geratriz é comigo! Se liga nas dicas que eu vou te dar hoje e não te esquece. Clica em compartilhar, curte o nosso vídeo e não esquece de se inscrever no nosso canal. Pede pra mãe, papagaio, periquito. Lembra que se eu conseguir mais de 500 inscritos, vai ter aula para as próximas recs. Pensa comigo, me ajuda lá. Vamos que vamos. Então, olha só. O que é uma dízima periódica? Uma dízima periódica, basicamente, são números infinitos. Então, eles vão ter aqueles 3 pontinhos atrás. E eles têm uma periodicidade, ou seja, o que é periódico? É aquilo que se repete. Por exemplo, eu vou periodicamente ao dentista, quer dizer que eu vou de tempos em tempos. Então, aquilo se repete de alguma maneira. As dízimas periódicas são repetições de números ao infinito. Então, por exemplo, eu posso representar assim, ó, 0,32, 32, 32, 32, 32, 3 pontinhos. Ou ainda, eu posso escrever 0,32 e um traço em cima. Isso indica que esse 32 tem que se repetir infinitamente. Então, isso nós chamamos de dízima periódica. Agora, elas podem ser de 2 tipos, como vocês estão vendo aqui. Ela pode ser simples ou composta. Simples é aquela dízima periódica que, após a vírgula, ela não tem nenhum número que atrapalhe o período, que é aquilo que se repete. Por exemplo, ó, aqui eu tenho 0, 32, 32, 32. O período é 32. Aqui eu tenho 6,987, 987, 987. Ou seja, o período é o que está repetindo aqui, ó. E após a vírgula eu tenho apenas o período, que é 987. Então, isso são dízimas periódicas simples. Agora, repara a diferença para uma dízima periódica composta. A dízima periódica composta também é uma dízima, só que após a vírgula existe o que a gente chama de antiperíodo, que é um termo que está aqui, ó, depois da vírgula e que não é período, não está se repetindo. Então, isso aqui é uma dízima periódica composta. O período, nesse caso, é o 4, que é o que se repete, e o antiperíodo é aquilo que está depois da vírgula, mas não se repete, que nesse caso é o 32. Então, essa é uma dízima composta, porque ela tem ali no meio um antiperíodo. Agora, o importante é a gente encontrar a fração geratriz. O que é a fração geratriz? É a fração que dá origem àquela dízima. Uma fração, na verdade, é uma divisão. E para eu encontrar a fração geratriz que deu origem, eu posso fazer da seguinte forma. Olha só, pensa comigo. Por exemplo, eu preciso encontrar a fração geratriz que deu origem a 0,77777777. Eu sei que a fração geratriz é 7 nonos. Sabe o que isso significa? Que se você pegar na calculadora e fizer 7 dividido, afinal de contas uma fração é uma divisão, se você fizer 7 dividido por 9, a resposta vai ser 0,777. Por isso é a fração geratriz. É a divisão que dá origem àquela dízima periódica. Agora, como encontrar a fração geratriz? Tem vários cálculos de várias formas, mas eu vou entregar aqui para vocês macetes, para vocês conseguirem responder rápido e corretamente a forma da fração geratriz. Se for uma dízima periódica simples, é muito fácil. Se liga na dica que agora é hora de se concentrar. Esquece tudo que está em volta e se concentra só aqui. Olha só. Quando é uma repetição, por exemplo, 0,88888, quando é 0 aqui na frente, ó, é o mais fácil de todos. Você pega o período, que no caso é o 8, e embaixo no denominador você coloca 9. Nesse caso vai ser um 9 só, porque é só uma casa que está se repetindo. Agora, aqui na frente é 0. De novo é fácil, ó. 0, dízima periódica simples. Você vai colocar agora o 31, porque o nosso período é 31. Só que agora, como são 2 casas que se repetem, você coloca 99. Agora, se fossem 3 casas, por exemplo, 0, 130, 113, 0, 113, 113, 113, você ia colocar 113 sobre 999.
Agora, quando não é zero aqui na frente, ó, a dízima é simples, mas não é zero. Quando a dízima for simples, mas não for zero, o que você vai fazer? Ó? Você vai copiar o número até chegar na primeira repetição. Então, olha só, o número é 12 e a repetição é 3. Menos o número que está na frente da vírgula. Você tem que tirar o número que está na frente da vírgula. Menos 12. E embaixo você vai colocar 9. Por que você vai colocar 9? Porque o período de repetição é simplesmente um só. É só uma casa que está se repetindo sempre. Então, você tem que fazer 123 menos 12 para encontrar a resposta. Se eu fizer 123 menos 12, vai dar 111. E 111 nonos, sabe o que isso significa? Que se você digitar na calculadora 111 dividido por 9, vai dar 12,333333. Isso é a fração geratriz, é a fração que gera essa dízima periódica. Agora, quando a dízima é simples, é bem fácil. Agora, quando a dízima é composta, começa a complicar um pouquinho. Então, eu vou dar algumas dicas para vocês de como é que eu faço com a dízima periódica composta. Olha só. Aqui a dízima ela é composta porque ela tem um anteperíodo, ela tem um número aqui na frente, ó, que atrapalha depois da vírgula, que é o 1. Então, olha como é que eu vou fazer. Eu vou copiar todos os números que eu tenho, inclusive os que estão na frente da vírgula, até a primeira repetição. Então, aqui seria 0,17 ou simplesmente 17. Aí, você tem que diminuir o número que estiver na frente da vírgula e também o anteperíodo. Então, aqui é 0,1, então eu coloquei 1. Aí, vai ficar 16. E por que aqui agora eu não coloquei 99? Eu coloquei 90, presta atenção. Por quê? A repetição está se dando por uma casa, que é o 7. Então, esse 9, ele vem desse 7 que está se repetindo. E esse 0, ele vem do anteperíodo. Quantas casas eu tenho de anteperíodo? Uma. Então, eu coloco 1, 0. Esse 0 veio do anteperíodo e o 9 veio do período, que é 7. Então, vira 90. Quer dizer que se eu colocar na calculadora 16 dividido por 90, vai dar 0,177777. Agora, às vezes na prova não tem essa fração aqui. Tomem cuidado, sempre que der para simplificar a fração, simplifiquem, porque às vezes a alternativa está simplificada. Então aqui, por exemplo, eu poderia simplificar por 2, que daria 8,45. Então, às vezes não estava o 16,90, mas estava o 8,45. Agora, para ver se vocês entenderam mesmo dízima composta. Ó, repara como é que a professora vai fazer. Eu vou copiar todos os números até chegar na repetição. No caso aqui, a repetição é 3. Então, eu venho aqui, copio todos os números. 123. Agora, desse 123, eu vou diminuir os números que não são dízima. No caso aqui é o 1 e o 2, 12. E embaixo, eu vou colocar um 9 por causa do 3, que é a nossa repetição de uma casa. E aqui, como eu tenho um anteperíodo, que é um número entre a repetição e a vírgula, é uma casa, eu coloco um 0. Então, aqui vai ficar 123 menos 12. Se eu faço 123, fica 111 sobre 90. Agora, é para tirar a dúvida de vez, para ver se você realmente entendeu. Olha só como é que eu vou fazer. Temos uma dízima periódica composta. Olha como eu vou fazer para escrever ela. Eu vou escrever tudo até chegar na repetição. A repetição aqui é 72, ó. Reparem que repete 72, 72. Então, eu copio isso aqui tudo até chegar na repetição, ó. 6, 3, 7, 2. Menos, agora eu tiro o que não é repetição. O que não é repetição é o 63. Eu tiro o 63. Beleza. Agora, aqui embaixo, que números que são esses, professora? Vocês estão vendo quando agora a repetição é de duas casas? 72, 72? Por isso eu botei 99. 2 noves, porque são duas casas que se repetem sempre. E por que tem esse 0? Esse 0 tem a ver com anteperíodo aqui, ó. Eu tenho um anteperíodo só, um número só atrapalhando. Então, eu coloco um 0 só. E aí, eu vou diminuir. Eu faço 6.372 menos 63, que daria 6.309 sobre 990. Aí, se der para simplificar, simplifica e assim por diante.
Então, prof, e se tivesse dois números no anteperíodo? Por exemplo, ó, se fosse assim, ó, 1, 24, 7, 7, 7, 7. Ó, vocês vão copiar tudo até chegar no período. Então, 1, 2, 4 e o primeiro você copia, 7. Aí você diminui o que não é dízima periódica. O que não é dízima periódica é o 1, o 2 e o 4. Embaixo. Então, agora para ver se você realmente entendeu como é que a gente encontra uma fração geratriz. Aqui eu dei uma dízima periódica composta. O que a gente tem que identificar? Primeira coisa, qual é o nosso período? O nosso período é o número 7. É ele que vem se repetindo várias vezes. A gente tem que identificar quem que é o nosso anteperíodo. O nosso anteperíodo é o número 24. A partir daí eu consigo montar a fração geratriz. Eu copio todos os números até chegar no primeiro período, que se repete, o 7. Então, eu copio o 1, o 2, o 4 e o 7 apenas uma vez. Depois, eu diminuo tudo que não se repete, que seria o que está na frente da vírgula e o anteperíodo, que é o 24, menos o 7. Agora, embaixo, o que eu vou colocar embaixo? Primeiro, eu vou analisar quantas casas que se repetem. Se repete apenas o número 7, é uma casa, então eu coloco um número 9 aqui. Agora eu analiso quantas casas tem o anteperíodo. O anteperíodo é de 2 casas. Com o anteperíodo eu represento com 0. Então, como são 2 casas, eu coloco 2 zeros. Agora é só eu fazer 1.247 menos 124. Fazendo a subtração, a gente chega aqui em 1.123 sobre 900. Essa é a fração geratriz dessa dízima periódica. Lembrem-se sempre de simplificar sempre que possível. Agora, olha só. Tinha uma questão de prova que dizia assim, ó, qual que é a fração geratriz dessas duas dízimas periódicas aqui? Então, mas tinha que fazer a diferença entre essas duas dízimas periódicas. Então, o que você podia fazer? Você podia fazer simplesmente a diferença, 2,9999 menos 2,3333 e assim por diante. A resposta seria 0,66666. Agora, para eu transformar isso em fração geratriz, que era o que pedia, era só pensar. Essa aqui é uma dízima periódica simples, é a mais fácil de todas e ainda na frente é 0. Então, é só verificar quem é o período é o número 6. Como ele está se repetindo, é só uma casa que se repete, coloca o número 9 embaixo. Lembra de simplificar sempre que possível, porque essa alternativa não tinha como resposta. Então, você podia dividir aqui por 3 e aqui também por 3, que dava 2/3 a resposta correta. Eu espero que tenha ajudado, eu espero que você entenda agora tudo sobre dízima periódica, que não seja mais problema na sua avaliação. Eu realmente espero ter te ajudado. Não te esquece de se inscrever no nosso canal, de dar um joinha, de compartilhar os vídeos, isso vai ajudar a gente a deslanchar. Vem que vem, que aqui é nota boa em matemática. Beijo grande, galerinha, e até a nossa próxima aula.